Nós vimos ontem que o povo de Israel não foi fiel à aliança com Deus. O povo de Israel não honrou a aliança com Deus. Vimos que em alguns períodos eles eram obedientes e fiéis a Deus, em outros períodos eles se apostatavam. Aí vinham os juízos, eles se arrependiam, voltavam a ser obedientes, mas depois, recorrentemente, eram infiéis. E essa foi a vida do povo de Israel. Essa foi a história do povo de Israel. Mas será que era todo o povo? Será que todo o povo era infiel? Será que não havia alguns que eram fiéis a Deus? Alguns que no meio da apostasia ou no meio daquela desobediência e infidelidade, não havia alguns que seriam fiéis a Deus? Sim, irmãos, havia aqueles que eram fiéis a Deus, e a Bíblia se refere a esses também. A Bíblia cita esses também. Na nossa lição, na lição de quarta-feira, nós vemos alguns versos que falam desse povo, desse grupo de pessoas. Isaías 4:3 diz assim: aqueles que ficaram, cheios de beleza e de glória. Mas ainda, irmãos, em Miqueias 4, no verso 6 e 7, diz assim: a parte restante será uma nação poderosa. Mas ainda em Sofonias, o remanescente de Israel, os fiéis, aqueles que são fiéis. Portanto, irmãos, sempre houve, no povo hebreu, sempre houve um grupo remanescente, um grupo pequeno, mas que era fiel à aliança, era fiel a Deus, fazia a vontade de Deus. Por que é que Deus mantinha, irmãos? Por que tinha um povo fiel? Era justamente para representar a Deus diante da nação. Assim como a nação de Israel devia ser fiel para representar a Deus no contexto das outras nações, esse grupo remanescente, esse grupo fiel, esse grupo obediente a Deus, devia representar a Deus diante da nação, diante dos seus patrícios, motivá-los também a ser fiéis. Veja o texto de Pedro, irmãos, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1 e no verso 10. Pedro está falando aos cristãos, está falando assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso nunca jamais tropeçareis. O povo de Israel era um povo eleito, irmãos. O povo de Israel era um povo que tinha uma vocação, uma eleição. Lembram-se lá de Gênesis 12:2, nação santa. Vocês vão ser nação santa. Era essa, irmãos, a eleição do povo hebreu. E Pedro está falando aqui para os cristãos: vocês firmem-se no chamado e na eleição. Eu busquei algumas versões da Bíblia, irmãos, para ver esse verso de 2 Pedro 1:10, e ele diz assim: empenhar-se em consolidar o chamado, trabalhar mais arduamente para consolidar o chamado, uma diligência cada vez maior, cada vez com maior cuidado. É assim que deve ser a nossa relação com Deus, irmãos, é assim que deve ser a relação do remanescente. Firmar o chamado, estar firme no chamado. Como é a experiência do povo de Deus hoje, irmãos? Vamos pensar na igreja. Se nós olharmos a igreja, irmãos, nós vamos ver uma porção de coisas boas, mas também nós vamos ver coisas más. E se nós quisermos nos deter somente nas coisas más, nas coisas que não estão exatamente de acordo com o plano de Deus, nós vamos fazer como muitos, irmãos, vamos falar assim: essa igreja não serve. É por isso, irmãos, que tem tantas igrejas, tantas igrejas. O sujeito não está contente na igreja, não está contente com a doutrina da igreja, brigou com o irmão, brigou com o pastor, faz outra igreja. O pastor brigou com a administração, faz outra placa e faz outra igreja. E assim vai, irmãos. Qual é a experiência do povo de Deus? Qual é a experiência dos cristãos hoje? Nós vemos problemas na igreja. Nós vemos também apostasia na igreja. Bem, irmãos, eu estou falando das coisas más que a gente vê na igreja.
Mas a gente vê muita coisa boa na igreja. A gente vê o amor entre os irmãos. A gente vê o trabalho missionário da igreja. A gente vê o trabalho assistencial da igreja. Mas muitas vezes, irmãos, nesses relacionamentos, os relacionamentos humanos, que acontecem entre os irmãos da igreja, acontecem desentendimentos, acontecem divisões, acontecem modos de ver diferentes as coisas, interpretações diferentes. Muitas vezes você se decepciona com um pastor que era o seu pastor querido, e por conta das circunstâncias ele fez alguma coisa que te decepciona, que te entristece. Ou você discutiu com um irmão da igreja por uma razão boba. Eu tenho visto, irmãos, agora os irmãos da igreja andam discutindo por causa de política, veja. Se a igreja é um lugar para discutir política, se a igreja é um lugar para discutir ideologias, quando devíamos todos estar concentrados na ação missionária, no trabalho missionário, na assistência social. Mas o que acontece, então, irmãos, quando um evento desses ocorre na igreja? As pessoas falam, vou sair da igreja. E muitas saem da igreja. Infelizmente, irmãos, muitas saem da igreja. Muitas saem do povo de Deus. Esse não é o povo de Deus. Veja, irmãos, o povo de Israel era o povo de Deus com todos aqueles problemas, mas eles eram o povo de Deus. E dentro deles havia um remanescente que era o povo especial para testemunhar ao povo de Deus. E você deve ser esse dentro da igreja, irmãos. Veja, por favor, comigo o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Eu gosto muito desse verso, irmãos. Um verso de advertência para nós, para cada um de nós. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Sabe, irmãos, lá no tempo do autor do livro de Hebreus, na igreja cristã primitiva, já tinha alguns que deixavam a igreja, deixando de congregar. Porque essa igreja não serve para mim. Essa igreja tem problemas. Tem, irmãos. A igreja tem problemas. Mas há um texto da senhora White que diz assim que por falha e por defeituosa que a igreja possa ser, ela é o único local onde Deus tem a sua suprema consideração. É aí, irmãos, o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Você e eu fazemos parte do povo de Deus. Ah, mas esse povo tem problemas? Tem, irmãos. Esse povo sempre teve problemas. O fato de sermos nação santa não quer dizer que nós somos impecáveis, que nós não temos pecado nenhum. Mas quer dizer, irmãos, que nós estamos separados para fazer o trabalho de Deus. E nós estamos separados para fazer o trabalho de Deus em comunidade, juntos, não cada um apartado da igreja. Nós, irmãos, se você não está feliz na igreja, se você está vendo problemas na igreja, é aí mesmo que você tem que permanecer. É agora que você tem que permanecer mesmo na igreja, para ser o povo remanescente, para ser o remanescente na igreja. Para fazer com que a sua atitude de oração, a sua atitude de compreensão, a sua atitude de amor, motive outros também a fazer assim, irmãos. Dessa forma, você auxilie na consagração da igreja. Não saindo, porque você se entristeceu, ou às vezes pior, porque você se acha melhor do que os outros. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa entender bem o que é esse ser remanescente. Nós entendemos, irmãos, que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia. Entretanto, irmãos, certamente, dentro da igreja ainda há um remanescente do remanescente. Aqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus de maneira correta, de maneira integral. E eu espero
que eu e você estejamos nesse grupo, irmãos, dentro da igreja, podendo ser exemplo, como o apóstolo Paulo disse, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós possamos, irmãos, atuar de maneira tal, dentro da igreja, nunca fora da igreja, mas dentro da igreja, para que o nosso testemunho ajude outros irmãos e a nós mesmos a nos consagrarmos cada vez mais ao Senhor Deus.